São 8h36, hoje é dia 6 de setembro e hoje é comemorado o Dia do Sexo. Não precisa comemorar no dia 6 de setembro, você pode comemorar todos os dias se quiser, inclusive. Mas hoje, por causa da data, 6/9, não dá para explicar muito mais do que isso, mas é comemorado o Dia do Sexo. E, inclusive, surgiu principalmente por causa de uma campanha de publicidade, de uma marca de preservativo que acabou popularizando essa data como o Dia do Sexo. E foi feita uma pesquisa num aplicativo, desses aplicativos de paquera, o Happn, e ele mostrou que as restrições trazidas pela pandemia impactaram a vida sexual de 71% dos brasileiros solteiros. 37% tiveram menos relações sexuais nesse período. 22% não tiveram relação sexual nenhuma no primeiro ano da pandemia. E ficaram na famosa crise hídrica, se você me entende. E 12% criaram novos hábitos para terem prazer na pandemia, apostando inclusive no sexo virtual. Quem está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto é a especialista em comportamento humano, Margarete Signorelli. Tudo bem, Margarete? Bom dia para você. Bom dia, Mauro. Prazer estar aqui. Muito obrigada, viu? Margarete, a gente ouviu essa pesquisa aí que foi feita por esse aplicativo de paquera que falou principalmente dos solteiros, né? Mas como é que a pandemia impactou na vida sexual dos casais? Então, Mauro, ninguém estava preparado, né? E ninguém sabia o quanto tempo ia durar. Então, os casais que já estavam trabalhados, dizendo assim, ou que já tinham um diálogo, né, que conseguiam falar no dia a dia, isso não está legal, vai fazer aquilo, ou eu não estou gostando daquilo, quer dizer, um diálogo mesmo, algo que já fazia parte do cotidiano deles, foi difícil, mas passou. Os casais, tem casal que nem sabia que não estava bom, e esses casais, foi a grande maioria que se separaram. E muitas das pessoas que eu atendi, que conversavam comigo, eu mesmo, um deles falava, eu não sabia que não estava bom, eu não sabia que ia ser impossível, mesmo porque ninguém tinha a previsão de quanto tempo ficar, então ficou uma coisa horrorosa que de repente, e casais também que um deles se mudou para a casa do amante, então aí foi bem problemático. Agora, os casais que também não estavam preparados, e que foi muito ruim, mas permaneceram juntos, mas muita briga. Porque você imagina assim, uma das coisas que faz mais os casais brigarem é a falta, o espaço, ter o meu espaço, o seu espaço, o espaço da casa, dos filhos. E de repente não sobrou espaço para uma pessoa trabalhar, para outra pessoa trabalhar, para as crianças assistirem aula. Então isso é uma coisa que abala muito a pessoa, né? E aí abala a família. Então foi bem complicado, mas variou, e os casais que já estavam preparados, que já conversavam, esses foi difícil, mas passou. E, então, assim, é muito mais uma situação desse convívio mais extenso, mais intenso também dentro de casa, do pessoal ter que ficar confinado e tendo aquele contato 24 horas por dia, que esse convívio acabou gerando um certo estresse e que para muitos casais isso acabou interferindo na vida sexual. Quer dizer, é o dia a dia, né? A gente acaba levando para a nossa vida sexual aqueles fatores do dia a dia que interferem na nossa relação, é isso? Com certeza. Porque tudo tem um plano, né? Então, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer, agora ele vai sair para trabalhar, agora eu vou sair para trabalhar, agora as crianças vão para a escola, e até para o sexo tem uma hora que dá, vamos dizer, numa família que tenha crianças, né? Que as crianças ainda estejam em casa. Aí, de repente, todo mundo ficou em casa. No começo, tiveram muitos casais que transaram mais, e que até a mulher falava, não aguento mais, não sei mais o que eu faço. Por quê? Mas por quê? Porque ninguém sabia o quanto tempo ia durar. E de repente faz, não aguento mais, estou terceirizando. Mas não dá nem para terceirizar, porque não dá para fazer. Isso é uma brincadeira, lógico. Mas foi muito difícil no começo, a partir do momento que a gente começou a ter uma previsão do que as pessoas começam, opa, então não é bem assim. E mesmo a dinâmica de fazer o sexo para o casal mudou, porque as crianças estavam em casa o tempo inteiro e não tinham aula, e nem previsão de aula, então começaram a dormir mais tarde. Então foi realmente
realmente um problema a ser administrado. Como eu digo, quando você tem uma estrutura para administrar, fica mais fácil. Quando você não tem estrutura, aí chega até a separação. E aí o que é importante? É importante dialogar, é importante ter criatividade, é importante tentar abrir brechas, readaptar o dia para poder ter aquele momento de intimidade que seja só do casal. Porque assim, às vezes a relação já não vinha bem e o que não vinha bem na situação pré-pandemia acabou se intensificando na pandemia e aí não dá para salvar. Mas tem casais que vinham bem e que aí só viram a rotina virar de cabeça para baixo. O que é mais importante nessa hora? É dialogar? Dialogar. Você veja, se foi feita uma pesquisa em Stanford, qual o maior, né, de todos, o maior problema entre os casais quando eles se separam? Comunicação, 90%. Nas empresas, 70% é a comunicação. Mas nos casais, é 90%. Por quê? Porque você não fala o que você está sentindo, você não ouve o que o outro está sentindo e simplesmente liga no automático. E é um automático que ninguém estava preparado, mundialmente ninguém estava preparado para isso. Você não foi, na escola não falaram, olha, quando tiver uma pandemia é isso que vai acontecer. Não, ninguém sabe. Ou mesmo no seu dia a dia você não aprendeu como estabelecer, né, locais para as pessoas terem uma vida melhor, locais para fazer exercício, porque daí é muita energia, né, concentrada. No começo ninguém saía nem para fazer exercício. E o horário, vamos mudar o nosso horário de fazer amor. Como assim mudar o horário de fazer amor? Então, conversando olha, agora não vai dar, mas tal hora tá tudo bem. Por quê? Porque tinha que ser uma coisa que os dois, sexo é para dois. Não é a hora que eu quero, mas o outro não quer. Tem que ser a hora que eu quero e o outro também. E isso também tem que ficar claro na cabeça das pessoas, o que ficou muito difícil. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Ninguém é obrigado a suprir o seu desejo sexual. Também os casais não estão preparados, porque não se fala muito em sexualidade, né? Não é um papo de bar. Papo de bar é outro, né? Ou mesmo entre as mulheres, elas não falam da área sexual. Ninguém está preparado para falar, né? Então, ninguém é obrigado a suprir a sua libido. Então, você pode se dar prazer e depois ter uma relação sexual com seu parceiro ou parceira. Mas todo mundo pensa, eu casei, eu não me dou mais prazer, eu não me masturbo mais. Não, tem que acontecer isso para que você esteja bem e também a hora que você queira ter uma relação sexual, o que também foi muito difícil de administrar, porque todo mundo estava junto e sumiu aquele horário de transar, aquele horário que estava preparado, só que sem diálogo não dá para modificar hábitos. A gente está conversando com a Margarete Signorelli, que é especialista em comportamento humano. E, Margarete, como é que a gente toma iniciativa para iniciar esse diálogo? Já que a gente não está tão acostumado a conversar sobre sexo, a expor os nossos desejos, as nossas necessidades, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, como é que a gente pode tomar a iniciativa e iniciar esse diálogo com o nosso parceiro, com a nossa parceira? Então, eu diria que vai antes do sexo. Tem que ser, puxa, mas eu preciso falar sobre sexo, mas eu não falo sobre nada, eu não falo sobre os meus sentimentos, eu não falo o que eu estou sentindo em relação a ele deixar a toalha, o mínimo, deixar a toalha molhada em cima da cama. Então, eu acho que é um princípio começar a dividir os seus sentimentos de forma clara, porque nós, mulheres, temos a tendência em dizer assim, fechar a cara e não dizer nada. E aí o homem chega e fala assim, o que você tem? Nada. Mas o nosso nada é tudo. O que é difícil dos homens entenderem. Nada é nada, ele sai andando, vai embora, e você fala, como que você me deixa desse jeito? Mas nada é nada, você diz que não tem nada. Então, começar a explicar, falar claramente o que você está sentindo em toda a sua relação, em tudo, né? No seu relacionamento. E depois, não é falar que a geladeira quebrou, né? Vem aqui, eu quero conversar com você porque a geladeira quebrou. Não. Então, uma das coisas que eu
incentivo o casal é marcar para conversar. Olha, eu precisava falar uma coisinha, mas não assim, eu preciso falar com você, como, né? A gente lembra da mãe quando a gente ia tomar uma bronca. É simplesmente dizer, olha, eu precisava falar uma coisinha com você, qual a melhor hora? Porque tem também a melhor hora, principalmente para esse assunto. Sempre com clareza, sempre com delicadeza, nunca acabou de fazer sexo falar sobre o assunto ou antes de fazer sexo falar sobre o assunto. Tem que ser num horário em que está tudo bem entre os dois e aí você vai colocando, olha, eu gostaria que fosse assim, se o problema é quantidade, se o problema é qualidade, mas sempre que for começar a falar sobre o assunto, uma das coisas que eu oriento é falar como é bom fazer sexo com você. Olha, é muito gostoso, eu estou super feliz, mas tem umas coisinhas que eu gostaria de colocar para você, tudo bem? E se a pessoa, nesse tudo bem, a pessoa vai ver se é o momento dela de receber aquilo ou não. Fala, não, agora eu estou entrando numa reunião, a gente pode conversar depois? Porque se a pessoa não quiser ouvir, você vai se sentir rejeitado. E se você ouvir numa hora que não era legal para você, você vai já receber aquilo como uma repreensão, né? Como também uma rejeição. Então, tudo é muito delicado, você se colocar, ser clara em primeiro lugar. Eu digo isso, ser clara, porque normalmente somos nós, mulheres, que queremos colocar algo. E quando a gente dá essa abertura, o homem também vai ter a abertura de dizer, vamos fazer uma variação? Eu tenho uma ideia de uma fantasia que eu tenho, o que você acha? Quando a gente dá essa abertura, porque os homens, eles são mais fechados. Por quê? Porque não é mulher conversa com mulher sobre diferentes assuntos. Os homens não conversam sobre diferentes assuntos, principalmente nessa área. Se você dá essa abertura com delicadeza, com clareza, com amor, ele também consegue se abrir e dizer para você, ai, que bom que você falou isso, porque eu gostaria de dizer para você que eu queria dar uma variada, fazer um fetiche, algo que eu sonho, uma fantasia minha. Então, é o diálogo, mas o diálogo que começa antes, começa no cotidiano, nas pequenas coisas, dizer o que eu sinto, marcar para conversar, ouvir e também ouvir o outro, ouvir o que ele está falando, não ficar querendo responder rapidamente e depois também falar claramente o que você está sentindo. Quero agradecer muito a Margarete Signorelli, especialista em comportamento humano, que conversou aqui com a gente, dando algumas dicas de você melhorar o seu relacionamento e poder comemorar o Dia do Sexo nesse 6 de setembro. Margarete, muito obrigado, viu? Volte sempre ao Nova Manhã. Obrigada, viu? Tudo de bom para vocês e obrigada a todos. Tchau, tchau.